Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 28 de maio. Participa, analisando, comentando as notícias com você, o Roberto Mohamed, advogado. E a gente recebe com muito prazer hoje o Leandro Campelo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Ontem, a chefe Janaína Torres, eleita nesse ano a melhor chefe do mundo feminina, participou do Roda Viva e falou sobre o centro de São Paulo, porque é lá que ficam os restaurantes dela. Olha onde eu moro, Nessa mesma né? época passaram mandando um boné que eu tinha na frente do MAP. Isso. O centro de São Paulo, ele sempre foi assim. Ele sempre teve um problema social muito forte na questão da segurança pública. Eu nunca vi muito diferente. O que acontece com o centro de São Paulo é que ele é cíclico. Tem épocas que ele está super seguro, que não está acontecendo nada, as pessoas vão, elas andam, andavam com celular, com relógio, com correntinha, nada estava acontecendo. E tem momentos que tudo acontece, aí roubo de celular, e é cíclico. Como que está agora? Então, agora de 3 meses para cá melhorou muito. Assim. Eleição chegando. Eleição chegando, a gente conversou com o Nunes há uns 6 meses atrás, ele esteve lá na Casa do Porco, falou que ia tomar soluções, ele tomou mesmo, ele muito policiamento ali na São Luís, ali naquela parte da Praça da República. Não está acontecendo roubos de celulares como estava acontecendo há 1 ano atrás, que foi assim, eu assustei, juro. Assim, eu descia na porta da minha casa e eu via aquele monte de bicicleteiro passando, eu falei, não é possível que eu com 48 anos, eu vou precisar mudar do centro de São Paulo, né? Porque eu nunca imaginei me mudar do centro de São Paulo, mas quando eu comecei a ver aquele monte de... 48 anos, centro de São Paulo. Paulo, tem uma coisa que me chama a atenção, porque ela toca num assunto que eu acho que é extremamente importante. E a gente pode trazer aqui para a nossa realidade, que é a similaridade das duas situações, que é essa questão cíclica que ela fala, e eu acho que ela tem toda a razão. Só que o grande problema é como ela coloca agora. É ano de eleição, o Ricardo Nunes vai lá, pede que a PM coloque gente lá, ele coloca a Guarda Civil Metropolitana, está tudo bem. Quando passar a eleição, volta tudo ao normal. Porque é impossível a prefeitura se manter com esse contingente, com esse esquema de segurança, se ela não usar a tecnologia. Eu já cansei de falar, por exemplo, aqui em Santos tem eles chamam de sala de controle operacional, parece a ponte de comando da Enterprise. Maravilhoso. 3 pessoas trabalhando nela e não adianta. Você coloca 50 telas para 3 caras monitorarem, só se eles forem ETs e tiverem 6 olhos cada um. É impossível fazer isso. Aí existem coisas que a gente vai abordar aqui no programa de inteligência artificial hoje que podem ser usadas. Em vez de gastar dinheiro pagando tanto vagabundo que a prefeitura paga, empregando um monte de vagabundo na prefeitura, ela pega o salário desses caras e converte em inteligência artificial e faz um concurso para ter gente boa trabalhando lá. Eu até dei a ideia que se não fosse, porque tudo é concurso, aí é mais gente pendurada depois no Instituto de Previdência. Contrata PMs aposentados que tenham trabalhado no Copom, contrata gente que trabalhe com inteligência, que tenha esse monitoramento de segurança, aposentados mesmo. Então, é preciso se fazer alguma coisa para recuperar o centro. Por exemplo, em São Paulo isso não aconteceu. Mas aqui... você fala de Santos, né? Não, eu falo dos dois. Dos dois. Aqui em Santos houve um processo um pouco mais esquisito. O de São Paulo é natural e cíclico, como a Janaína colocou. E eu acho legal empresários como ela. Filé do Moraes é um dos endereços mais tradicionais de São Paulo, no centro da cidade. O Bar Brahma, na São João, com a Ipiranga, esquina mais famosa do Brasil. O Clube Xadrez de São Paulo fica ali no centro. No centro. Olha, se você pegar aqueles antigos cinemas que terminaram a sua vida como pornográficos, mas são cinemas que poderiam ser transformados em teatros para 1.000 pessoas.
É uma forma de revitalizar o centro. E tem um enorme a uma quadra do Bar Brahma. Quer dizer, todo um quarteirão que, se trabalhado, poderia voltar a viver. Com iluminação, segurança, monitoramento. Santos passou por um processo um pouco diferente da decadência de São Paulo. Foi deliberado. Houve um trabalho deliberado no governo do Paulo Alexandre Barbosa de desmontar o Alegra Centro que tinha sido feito pelo Papa. Primeiro na nomeação de gente que não queria trabalhar, né? Logo de cara, o cara que era responsável pelo Alegra Centro chama uma entrevista, dá uma entrevista para a tribuna dizendo que era a favor do toque de recolher às 10 da noite. Para baixo, esse cara quer destruir o Alegra Centro. Então você colocou um cara lá com a firme missão de destruir o Alegra Centro. A gente viu todos os bares fecharem, Paulo. Todos os bares e restaurantes fecharem. Foi uma ação deliberada durante 8 anos de governo. Cansei de cobrar aqui. O prefeito controla o Condepasa. Não é possível que não se faça uma revitalização em Santos. Por que Fortaleza pôde fazer? Preservando apenas a fachada dos prédios históricos. Aqui em Santos se tomba até telhado. E de ruínas. Que não tem valor histórico nenhum. Que você preserve uma por valor arquitetônico, mas você pega um quarteirão inteiro e casas que passaram por alterações e tal. Quer dizer, a similaridade das duas situações, centro de São Paulo e centro de Santos, é na situação atual. Mas o de Santos foi deliberado. E agora vem com essa conversinha de transformar em área residencial, ao invés da vocação comercial que ele sempre teve. Porque é muito mais fácil. E vai deixar muita gente ganhando dinheiro, porque o preço do metro quadrado caiu e os amiguinhos do prefeito fizeram a festa. Então foi uma ação deliberada. Agora não adianta vir fazer discurso em época de eleição, que vai fazer o que não fez em 12 anos. É triste, é muito triste. Quem anda pelo centro da cidade, nós estamos no centro da cidade, vê que nós temos hoje uma situação absurda. Mas por quê? É uma cidade que tem uma péssima gestão de guarda municipal, uma péssima gestão de engenharia de tráfego. As duas não se falam. A CET tinha que trabalhar em conjunto com a Guarda Municipal. Aí você aumenta o contingente e os olhos do poder público. Mas você bota gente que já está cansada, que não está mais afim, quer ir para o litoral norte descansar. E eu acho que devia ir, gozar aposentadoria. Então, o grande problema é gestão. Justamente o que a gente vai falar aqui hoje. Eu tive a chance de conhecer o nosso convidado no jornal daqui da emissora, num debate, e paro para pensar em quantas cabeças a gente tem aqui na região, que eu tenho certeza que se fossem chamadas para formar um conselho de como a gente faz para entrar definitivamente no século XXI, a nossa região, todos colaborariam. Mas infelizmente a gente tem o quê? Os prefeitos, e aí eu falo sem exceção, preferem ouvir os vagabundos que lhes puxam o saco para continuarem empregados, que não são nada, né? Aquele que fala que conhece todo mundo, não conhece ninguém, só faz fofoca e intriga, o secretário que acha que é a reencarnação do Niemeyer, só faz titica. São esses caras que o prefeito ouve. Talvez ele tenha uma carência escrotal. O que é a carência escrotal? É a necessidade absurda de que lhe puxem o saco. E aí ele não consegue ser autoridade. Se te chamassem para fazer parte de um conselho regional, podia ser até no Condesb, você iria graciosamente feliz, não iria? Com certeza. Os institutos, as universidades, elas podem contribuir, né, com os órgãos, né? O Instituto Federal está aí, né? Nós temos vários docentes lá capacitados que poderiam contribuir, participar das discussões da Baixada Santista. Campus Cubatão. O Instituto Federal ele tem todo o estado de São Paulo, né? Aqui na região você tem o Campus Cubatão, depois vai ter Caraguá e Registro, são os mais próximos, né? O Lula, quando esteve aqui, falando sobre a questão do túnel, né? Ele anunciou mais 2 institutos federais, um em Santos e um em São Vicente. Então tem essa possibilidade de termos mais 2 campos do Instituto Federal na Baixada Santista, né? O Instituto Federal, ele é a versão federal do que é a FATEC, não é isso? Exato. Ele é muito parecido com a FATEC,
mas ele tem uma diferenciação, porque a FATEC, ela tem a ETEC, que é do Estado também. O ETEC é a Escola Técnica Média, né? É ensino médio. Isso, né? a FATEC é superior. Graduação. Já o Instituto Federal, ele tem poucos lugares no mundo. Talvez o Lausanne, na Suíça, faça algo parecido, mas nenhum lugar do mundo tem, que é a verticalização. Então, o aluno entra para fazer um ensino médio, técnico, faz um técnico, ele pode entrar só para fazer o técnico, e depois ele pode fazer a graduação, mas aí a graduação ele vai fazer a prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e ele pode fazer a graduação. Nós estamos nesse momento... Ele não tem a vaga garantida. Não tem a vaga garantida. Ele faz o vestibulinho, e aí ele pode fazer o ensino médio hoje em eventos ou em informática. Aqui no Campus Cubatão. É importante ressaltar que o Instituto Federal ele atende o arranjo produtivo local. Então aqui nós temos os cursos de eventos e o bacharelado em turismo. Nós temos o técnico ADS, nós temos o técnico em informática e o ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E agora, eu vou falar especificamente da engenharia, porque nós temos o CTA, que é o curso técnico, nós temos o CSA, que é o tecnólogo, nós temos a engenharia de controle e automação, e vamos lançar amanhã o edital do primeiro processo seletivo da pós-graduação no Campus Cubatão. Então amanhã nós vamos lançar o curso de pós-graduação em engenharia elétrica. Então aqui nós trabalhamos ADS, automação e informática, são as nossas áreas. Mas se você vai para São Roque, por exemplo, São Roque você tem curso de enólogo. Se você vai para Sertãozinho, você tem cervejaria. Então os institutos federais, eles trabalham com arranjo produtivo local. Então, os cursos técnicos superiores, pós-graduação e mestrado, São Paulo tem mestrado, Sertãozinho tem mestrado, então eles trabalham com a demanda local. E essa é uma característica do Instituto Federal, essa verticalização. Então, o aluno pode, ele não tem a vaga garantida, como o Paulo perguntou, né? Ele faz o vestibulinho, depois faz o Enem e segue podendo fazer hoje uma pós-graduação lato sensu em engenharia elétrica. É interessante essa adaptação, como você citou, essas cidades, em que o Instituto Federal vai buscar, ele traz cursos apropriados para aquela região, ou seja, exatamente a mão de obra que ela precisa, né? Exatamente. Ele faz toda uma demanda, por exemplo, igual eu citei, que podemos ter 2 novos institutos, um em Santos e Cubatão, um em Santos e São Vicente, será feito audiências públicas, para escutar e entender a demanda. Por exemplo, se Cubatão já trabalha com turismo, informática e a engenharia de automação e controle, então, possivelmente Santos vai trabalhar com porto, São Vicente com comércio. Então, há uma análise, né, dos cursos que serão abertos nessas regiões para poder atender a Baixada. E a Baixada nós temos 2 milhões, né? Há uma discussão, vocês falaram a questão do prefeito, né? Pelo que eu tenho acompanhado, o prefeito de Santos parece que quer deixar o Instituto Federal no Santos, no centro de Santos, né? Mas há um pedido, eu participei com a deputada Thelma, na Zona Noroeste, a comunidade pediu para ter um representante do Instituto Federal. Um outdoor, né, um lambe-lambe, que a Thelma, do lado do Lula, defende a ideia do Instituto Federal na Zona Noroeste, né? Que assim, na minha opinião, é o correto. Por quê? Porque é um território mais frágil, historicamente, né? E lá você tem uma população para... E teria um perfil diferente de cursos se fosse no centro de Santos ou na Zona Noroeste? Não teria. Para o mercado local, né? Mas não repetiria os cursos de Cubatão. A ideia é que não repetisse, senão eles vão concorrer entre si. E na verdade, se você pensar bem na região, nós temos lá uma das melhores escolas de Santos, que é a escola do SESI, na Zona Noroeste, né? É o contrassenso que mostra como quando você investe com inteligência, você consegue. É uma escola de excelência, é fila para matricular os filhos na escola do SESI, porque é de comprovada qualidade, é um trabalho excepcional. Como são os cursos profissionalizantes do Senac, por exemplo. O problema é você não ter uma ação. Tem horas que você tem que usar a técnica alemã de Blitzkrieg. Você tem que ir com tudo. Não adianta você faz um agora, deixa ele começar a ficar decadente, aí faz outro. É você ir com tudo. O grande problema é que quando você privilegia o incompetente, porque ele lhe puxa o saco, e não contrata quem é, e não toma a decisão de mandar embora e colocar... Eu vou dar um exemplo. O Campelo falou agora do turismo, o curso de turismo. Você imagina que o quanto a nossa cidade, a nossa região precisa disso, mas os secretários de turismo sempre são aqueles colocados na bandeja
ou para empregar a ex-cunhada, ou para fazer acordo com o partido que está te enchendo o saco, e não leva a sério. Quando, na verdade, a verdadeira vocação da nossa região é o turismo. A gente fala disso depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta terça-feira recebe como comentarista o Roberto Mohamed, a gente tem como convidado Leandro Campelo, que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Cubatão. Mohamed falou sobre turismo e tem curso de turismo no Instituto. Nós temos a verticalização. O aluno pode entrar com o ensino médio, que dura 4 anos, que ele sai com o ensino médio e sai com técnico em eventos. E depois, através do Enem, ele pode fazer o superior, que é o bacharelado em turismo, né? Nós visitamos, o professor Xerxes, que é o diretor-geral do Campus Cubatão, desde 2021 ele foi eleito, e eu passei a ser o diretor adjunto de pesquisa, inovação e pós-graduação. Nós visitamos as prefeituras da Baixada Santista, né? E falamos com diversos secretários na área do turismo, né? E uma das demandas que eles reclamam muito é a questão da mão de obra, né? Da qualidade da mão de obra. Então, os nossos cursos de eventos e turismo preparam, né? Hoje a gente tem vários estudantes no arranjo produtivo local da Baixada Santista, né? Então, a gente procura fazer essa aproximação com as secretarias, com o arranjo produtivo e entender as demandas do mercado. Então, os nossos cursos são bem práticos, né? Os professores, 80% a 85% hoje têm doutorado, né? Porque o Instituto Federal é ligado diretamente ao Ministério da Educação. Na verdade, eu tenho uma lógica, porque a presença federal e dos institutos de tecnologia na nossa região é bem distante do que era 15, 20 anos atrás. Hoje tem. Você lembra, Paulo, quando se discutia muito que Santos era desprezada porque não tinha universidades públicas, porque não tinha escolas públicas? Era o caso de comparava-se muito com Campinas, por conta da Unicamp. E São José dos Campos. O que ela representou para a região. Só que agora nós temos. Agora não dá mais para chorar por isso. O grande problema é que, se você pega o pessoal da FATEC, do Instituto Técnico de Cubatão, junta esse pessoal para fazer um grande projeto de, por exemplo, gestão de automação desses controles de segurança, de sistemas nas cidades, você nota que a coisa poderia fluir para um nível que ninguém imagina, porque você tem consciência dos alunos que você tem lá, como eu já conversei com professores da FATEC e da Unifesp, dizem que tem pessoas geniais lá. Só que tem aquele problema, né? Vocês não dão rebate, vocês não pagam o acertozinho, não pagam almoço, não faz festa. E aí fica faltando, né? É que nem aquele cara que aluga um imóvel sem fazer vistoria para a prefeitura. Tá na cara, porque tem rebate. Ó, a gente vai alugar por 60, mas você vai colocar 50 no bolso porque 10 é meu. E aí não preciso nem fazer vistoria. É assim que funciona. Enquanto a gente não tiver vergonha na cara e cobrar do governante o mínimo de honestidade, a gente vai ver que vocês chovem no molhado. Como é que é hoje a integração do teu pessoal com a prefeitura? Por exemplo, eu estou falando prefeitura porque é o poder público mais próximo. Tem convênios, tem contratos de estágio, tem aproveitamento desse potencial intelectual que o Instituto Técnico de Cubatão, como a Unifesp aqui, como as FATECs têm. Você nota isso? Existe na nossa região? Existe. Nós temos alguns convênios com as prefeituras da Baixada Santista, tá? Então nós temos convênio hoje com São Vicente, Cubatão e Santos principalmente, são os principais convênios. Então, como nós temos lá também os cursos de licenciatura em Letras e Matemática. Então, o convênio ele é muito puxado para essa parte também de atender os nossos alunos. Eles precisam ter um estágio, né? Então, eles vão estagiar nas prefeituras. Nós temos convênio também com a área do turismo, por exemplo, com a Prefeitura de Santos. Então, sempre que eu estou visitando, às vezes, alguns pontos turísticos em Santos, eu encontro alguns alunos, porque eu dou aula no bacharelado em turismo, né? E os alunos acabam estagiando. Então, nós temos esses convênios voltados para a área da educação, licenciatura em Letras e Matemática, como eu citei, e também do turismo. Na área de engenharia,
da automação, a gente acaba fechando através da agência de inovação nossa, que é a Inova, convênios com algumas empresas. Então, o docente ele tem um projeto de pesquisa que ele fecha parceria com a empresa para atender uma demanda da empresa, né? O Instituto Federal, ele não recebe dinheiro, então nós temos uma fundação, então a empresa pode pagar a bolsa ao docente, pode pagar a bolsa ao estudante através dessa fundação. Então o Instituto Federal, principalmente nessa última gestão do professor Chess, a gente tem saído muito do campus Cubatão, porque ficava muito preso, né? E hoje a gente abriu mais as portas do Instituto para receber as empresas, autoridades e tentar entender quais são as demandas, porque é a nossa função social, né, atender as demandas. Igual está falando da localização do Instituto Federal, os institutos federais eles foram criados em 2008. Né? Então, a tendência do Instituto Federal é o quê? Atender áreas também mais carentes. Isso está no seu estatuto de criação. Então, por isso, a discussão onde será o Instituto Federal, claro que cabe à prefeitura, que normalmente ela vai ceder o espaço, né? Mas há uma demanda boa. E na zona noroeste, né, que é uma pauta do governo, que ele prefere essas áreas mais carentes, né, na criação dos institutos federais. Mas ele atende toda a região. Né? Paulo, sabe o que me chama a atenção? A questão de projeto e concepção. E eu não estou defendendo o governo, porque você sabe, nós aqui cansamos de bater tanto em Francisco quanto em Chico. 2008, o Lula cria a ideia dos institutos federais. Você já tinha também, no governo Lula, foi a expansão da Unifesp, tanto que ela veio para a nossa região. O governo do Estado, uma das poucas coisas que o governo do Estado, o governo do PSDB deixou como legado, e sem dúvida nenhuma excepcional, foi a expansão das FATECs e ETECs, que a gente tem aqui no litoral. Santos, eu acho que tem Itanhaém, e são núcleos de excelência. Então a gente nota que é uma concepção de Estado. Com todos os erros, a gente nota a grande diferença. Enquanto a obra, o legado disso do Lula são os institutos federais de educação, do Estado, as FATECs e ETECs terem se expandido à Unifesp, o grande legado do Bolsonaro foi a escola cívico-militar, colocar PM para fazer aluno ficar em posição de sentido e cantar o hino nacional. E a gente vê hoje no governo do Estado exatamente a mesma disposição, né? Até teve pau na Assembleia, porque a grande obra, os dois grandes projetos do Tarcísio para a educação em São Paulo é comprar tablet da empresa do secretário de educação dele, coincidência, e implantar a escola cívico-militar em São Paulo. Eu acho que fica meio fácil ver um pouco que concepção de educação a direita tem e a esquerda tem. A gente não está falando de educação de gênero, ninguém está falando de todes e o diabo a quatro. Nós estamos falando de concepção. Tem uma diferença de legado aí, não tem, Campeiro? Com certeza, né? Uma das propostas do governo do Estado, por exemplo, é a questão de inteligência artificial, substituir o professor por inteligência artificial. Jamais. A inteligência artificial ela tem que ser usada assim em sala de aula, né? Os docentes precisam entender, né, as potencialidades, porque a inteligência artificial pode ajudar muito a preparar a aula, né, ajudar uma formação específica para cada aluno. Se está numa sala de aula com 40 alunos, a inteligência artificial pode ajudar em questões objetivas, né, em como você personalizar o ensino, né? Mas jamais o docente ser substituído, né? E a gente observa, né, exatamente o que você aponta, uma diferença muito grande aí nos últimos anos, que nós passamos aí sérios problemas na educação, né? Questões de investimento, isso ainda está aquém do esperado, mas nós temos sinais de melhoras aí de investimento na educação 2 anos para cá, né? Agora, falando em inteligência, Santos está no ranking das cidades mais inteligentes do Brasil. Não no urbanismo, como Curitiba, nem na mobilidade, como São Paulo, que tem o metrô, nem talvez na tecnologia, como São José dos Campos, mas num mix, não é? Sim. Então, o Santos, eu participei aqui no Parque Tecnológico, teve um Summit Santos, né? E o secretário aqui de Santos apresentou a cidade inteligente, Santos, né? E aí, algumas pessoas fizeram os questionamentos interessantes, porque falam, não adianta Santos ser inteligente, a Baixada tem que ser inteligente.
Não adianta ser santos, as cidades serem inteligentes. Aliás, não adianta exatamente nada, né? Porque a integração é absoluta. O sujeito mora em Santos e trabalha em São Vicente ou em Cubatão, ou mora em Cubatão e trabalha em Santos, mora em Guarujá e trabalha em São Vicente, passa por Santos, né? Isso, e a cidade inteligente é algo importante, é claro, vai ligar IoT, inteligência artificial, mas as pessoas precisam também ser inteligentes, né? É que muitos teóricos defendem, né? A questão da integração e integrar o quê? Cidade, academia, né? E toda a Baixada Santista. Isso é importante. É engraçado porque a gente teve uma experiência, eu acho que, quanto tempo faz, Paulo? Uns 20 anos, quando o Mourão fez a implantação das câmeras e o cabeamento para colocar muito mais, ele falou que ele não tinha dinheiro, ele lançou isso no Opinião, no antigo Opinião, na TV Mar. A gente nota, e aí as cidades começaram a fazer os seus, mas é curioso que cada uma começou a trabalhar o seu em separado. Ninguém teve a ideia de falar, peraí, por que a gente não faz um Copom conjunto? Né? Trabalhando com tecnologia, porque a PM é estadual. Se eu tiver um centro operacional que trabalhe todas as cidades ao mesmo tempo, eu consigo, inclusive, deslocar contingente de um lugar mais distante para o outro, onde está havendo uma confusão, em tempo real. Alguma vez alguém teve essa ideia? Então, nós recebemos algumas demandas exatamente dessa interligação. Como a gente tem o pessoal do ADS, né, nós passamos essas demandas. Então, às vezes, o que acontece? Tem que dar um match entre o pesquisador, entre o trabalho que ele desenvolve, né, mas assim, não chegou a ser concluído, mas houve reuniões para poder encaminhar, né. Teve algum problema no fechamento, porque às vezes a demanda custa 2x, aí o instituto fala, olha, para pagar o bolsista, o professor vai custar x, aí a empresa acha cara, acaba não baixando, porque não é pechincha, né? A gente analisa, calcula e faz uma análise ali dessas demandas. Então a gente recebe essas demandas, às vezes tenta conversar com docentes da FATEC, ATEC, para trabalhar em conjunto, né? Porque o Instituto a gente atende algumas vertentes, como eu falei, não dá para abranger todas as áreas. Essa conversa, né? existe entre os institutos? Pouco, ela precisava melhorar a rede, né? Porque a gente tenta ali, mas o que acontece? Esbarra em legislações, tem que passar pelo jurídico de um, jurídico de outro, né? Para poder acertar. Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed participa como comentarista e a gente recebe hoje o Leandro Campelo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Federal, mas o campus é em Cubatão. Campelo, tem uma coisa que a gente discutiu, inclusive, quando participamos juntos do jornal, que é a questão da regulamentação da inteligência artificial. E a gente vê que a comunidade europeia acabou de fazer isso. No Brasil, os caras que defendem o regime, a ditadura militar, eles falam de liberdade de expressão e são contra a regulamentação. Mas, na verdade, não existe lugar mais democrático do que a Europa, eu acho que até mais do que os Estados Unidos, e eles acabaram de regulamentar. Principalmente na questão do anonimato, da necessidade de dos cuidados com os dados de quem utiliza aquilo e se esconde atrás de um avatar para hackear, para criticar, para acabar com a honra de alguém. Você acha que a gente pode chegar lá ou essa impregnação ideológica vai atrapalhar a discussão de fundo que é colocar a lei numa terra de ninguém hoje, que é o mundo digital? Esse é um tema importante e o Brasil não pode ficar para trás, né? Nós temos bons exemplos do Brasil. O Brasil foi pioneiro no Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, e são exemplos para o mundo todo, né? E o Brasil foi bem nisso. Então o Brasil tem que regulamentar sim, não tem como, né, a gente deixar a inteligência artificial seguir como está, ela precisa de regulamentação. A União Europeia fez isso muito bem. É claro que nós não precisamos copiar o que eles fizeram, mas já serve como um modelo, né? O Senado está discutindo essa regulamentação, há muitas críticas em cima da regulamentação proposta num projeto de lei. Se não me falha a memória, dia 5 agora eles voltam à discussão, né, para regulamentar. E é importante o que nessa regulamentação? Quais são as críticas, né? Não há claro nessa regulamentação que nós teremos investimento em educação, em pesquisa. Isso é fundamental. Quando você regulamenta, você precisa e deve criar
objetivos claros de investimento para melhorar o país. E como a União Europeia fez, ela criou níveis. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar. Se essa inteligência artificial, ela vai envolver pesquisas químicas, biológicas, ela tem que ter conformidade, ela tem que ter uma segurança muito alta. Se é uma inteligência artificial que vai ajudar num software educacional, o nível de controle é menor. Então a gente tem que pensar nisso. Se algo que envolve pesquisa química, física, que pode causar danos, porque as pessoas podem pegar uma pesquisa biológica e transformar numa arma. Então ela precisa de conformidade. A gente vê nos filmes, né? Mas isso está cada vez mais forte. Né? A guerra na Ucrânia com a Rússia, nós tivemos a utilização de inteligência artificial, né? Que equilibrou até a batalha. A Rússia lá com tanques, né? Muito mais forte que a Ucrânia, e a Ucrânia com inteligência artificial conseguiu ali equilibrar, né? O começo da guerra ali. É claro que a Ucrânia recebe investimentos internacionais fortíssimos para manter a guerra, né? Mas a inteligência artificial ela é para o bem e é para o mal, né? Agora, Leandro, você como estudioso, inclusive, de inteligência artificial, a inteligência artificial ela se baseia no conhecimento já existente. Ela pode ser uma barreira para o avanço do conhecimento? Então, ela tem que ser usada com moderação. Por isso que eu falo, os docentes têm que usar, ele nunca vai ser substituído, um docente nunca vai ser substituído por inteligência artificial, mas nós temos que utilizar, nós temos que entender, né, como utilizar. Porque, é claro, o dia meu filho estava lá com um resumo, eu peguei para ler, eu falei, filho, isso aqui não foi você que escreveu, isso aqui é ChatGPT, o que é isso aqui? Isso aqui não foi você que escreveu? Não, veja bem. Não, falei, não, olha só, você pode utilizar, não há problema nenhum. Veja bem. Mas vamos lá, você leu o livro? Não, não li, então tá errado. Você leu o livro, aí você pode pedir, após a leitura do livro, para fazer um resumo do livro para você. E aí você vai analisar, porque você tem o conhecimento. Então aí você vai usar de uma forma. E aí você tem que saber, uma coisa importante que eles falam muito, que é o prompt de engenharia. Você tem que saber utilizar, né? Você pede um comando e você fala, muito bem, isso está legal, mas se você poderia colocar o teórico, o que ele fala desse assunto? E aí você vai nesse diálogo. Então, utilizar a inteligência artificial tem que ser, ela é boa, tem que ser utilizada, mas com parcimônia, né? E com inteligência. Eu acho muito curioso, eu até tenho uma dúvida para fazer, para a gente estar chegando no fim do programa. Os institutos federais estão ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia ou ao Ministério da Educação? Ministério da Educação. Nós respondemos ao Ministério da Educação. Aí é uma questão de conceito, né? Porque as FATECs e ETECs não estão na Secretaria de Educação em São Paulo. Eu acho isso muito inteligente, elas estão na Secretaria de Desenvolvimento. Porque o papel delas é investir em pesquisa, ela não está no mesmo saco de uma escola comum. Você acha que poderia haver uma mudança desse tipo, ou pelo menos nos cursos de graduação, de você trabalhar mais ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, até aproveitando melhor essas verbas de pesquisa, ou você acha que o modelo que está hoje é o adequado? Como a gente trabalha com a verticalização, e os institutos federais eles começaram com um curso técnico, né? E nós temos a educação básica. E a partir de 2008... A graduação veio da demanda. Veio depois. Então, pode ser que mude no futuro. Hoje eu não vejo essa mudança, né, num horizonte muito rápido, né, porque a gente já tem a educação básica. E nas nossas diretrizes, né, nós temos que atender 50% da educação básica. Então, você tem 50% da educação básica e 20% superior, né, de ciências, matemática. Então, mas a gente tem uma legislação. O ensino médio se enquadra em educação básica? Se enquadra. Educação básica. Vocês não têm para trás do ensino médio? Não temos o fundamental nenhum, nem o 2, né? Campelo, a legislação atual já permite, por exemplo, que lá no Instituto vocês façam como todas as universidades americanas, que têm seus grandes projetos de pesquisa financiados pela iniciativa privada, sem preconceito, sem restrição. Com certeza. A legislação hoje já permite que uma empresa faça uma parceria, por exemplo, com o Instituto para fazer uma pesquisa para lançar um produto. Com certeza. Nós temos a agência de inovação Inova, né? Nós temos editais de trabalho com empresas. Então, é claro, será assinado um acordo entre empresa e instituto. A empresa vai entrar com tanto, o instituto com tanto. Às vezes a empresa pode entrar com 100%. Isso tudo vai ser discutido, patente, se fica para o instituto, se fica para a empresa. Isso tudo é muito bem discutido, né? Normalmente o instituto tem A gente já usa hoje a patente compartilhada? Utiliza. Hoje nós temos um instituto mantendo algumas patentes com empresas e depois, é claro, isso acaba sendo levado para as empresas, né? Claro que tem que ter alguma contrapartida para o Instituto Federal. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, a presença
do Leandro Campelo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Cubatão. Boa sorte na continuidade da carreira. O trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.